Olá, o meu nome é Raíssa Evan e eu sou professora de Língua Portuguesa e Teatro. Eu vim aqui para falar para vocês como é possível unir o teatro às suas aulas. Bom, você deve se perguntar muitas vezes como deixar a minha aula mais produtiva, mais prazerosa e mais atraente. Bom, eu posso te ajudar com algumas dicas teóricas e algumas vivências que eu tive também em salas de aula, que colaboraram muito para o ensino e aprendizagem dos alunos, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Segundo Eliana Mello, a multiplicidade das linguagens nos remete a um vasto campo de ressignificações de nossa visão. Ou seja, esse método vai auxiliar para que o aluno tenha um foco diferenciado para a sua matéria, ressignificando o olhar dele para aquele conteúdo. Porque quando o aluno é colocado em interação com o outro, a aprendizagem é transformada. Ou seja, o professor pode explicar de muitas maneiras o mesmo conteúdo e a mesma matéria. Só que existem muitos alunos que vão entender melhor a teoria na prática. E é aí que entra a metodologia teatral. Entre muitas artes, o teatro é que exige a pessoa de forma mais completa. O que seria esse completa? A fala, o intelecto, as emoções. A pessoa tem que estar inteira quando ela participa de algo teatral. E utilizar o teatro dentro da sala de aula é você chamar o aluno para ele estar inteiro naquela aula, naquela matéria, para entender aquele conteúdo. Com essa metodologia teatral dentro da sala de aula, os alunos passam a desde cedo a interpretarem melhor a sua mente, o seu corpo, sabendo lidar cada vez mais com seus nervosismos e ansiedades. Por exemplo, quando o aluno precisa apresentar um seminário, ou ele precisa falar em rodas de conversas ou em debates, isso se tornará cada vez menos monstruoso, porque ele vai saber lidar melhor com esse tipo de exposição. Muitas vezes nós precisamos que algo realmente faça sentido na nossa mente para que consigamos realmente assimilar aquela matéria, para que isso seja armazenado no nosso cérebro. E o aluno estando inteiro na sala de aula, estando inteiro naquela aula, vai ficar muito mais fácil para ele assimilar aquele conteúdo. Para Neves, desloca-se assim o trabalho dramático na escola de mera encenação de peças para então constituir-se um seguro caminho rumo à aprendizagem. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que o teatro dentro da escola, ele não quer dizer só que o aluno vai fazer apenas uma encenação, mas ele está falando para a gente usar o teatro como uma metodologia realmente de ensino, para que ele não simplesmente tenha o teatro como um entretenimento, mas sim como um meio de aprendizagem mesmo, né? Aqui diz também que a proficiência e aprendizado não vem da disposição do ser, de quê? De escutar, ou de escrever, ou de fazer apenas isso dentro de uma sala de aula, mas que ele possa ter uma ação, que ele possa fazer algo, porque a assimilação, muitas vezes, ela vem da experiência, não apenas de você ficar escutando o tempo todo. O meio natural do estudo para os jovens é o jogo. A fonte primária de toda a área educativa parte do instinto da criança, parte da sua impulsividade. Então, nada melhor do que usar a brincadeira, do que usar o jogo, que já faz parte da criança, já é parte da essência dela, para que ela assimile melhor aquele conteúdo, para que você consiga passar, transmitir melhor aquela ideia. É possível você colocar qualquer conteúdo dentro dos jogos teatrais, porque tudo isso é questão de adaptação. Eu acho muito importante você tornar mesmo a sua aula mais atrativa, mais interativa até também, para que os alunos possam cada vez mais participar e não serem apenas ouvintes dentro da sala de aula, para que eles possam agir mesmo sobre aquilo que você está falando. As gerações que estão vindo, elas estão cada vez mais participativas, elas estão muito críticas também, né? Elas dão muita opinião sobre as coisas. Então é importante mesmo que você permita que essas crianças participem cada vez mais das aulas também, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo também são muitas, né? As crianças elas estão muito envolvidas com redes sociais, com as coisas que são pro agora, coisas que estão acontecendo agora. Então o foco delas está diferente. Então a metodologia teatral ela vai ajudar, ela vai colaborar para que esse aluno esteja inteiro na sua aula e ele perca cada vez menos o foco daquilo que está sendo passado. Segundo Cleo, que é uma contadora de histórias, o planeta inteiro está acelerado. Então você unir a teoria com a prática vai ser muito favorável para qualquer professor e para qualquer matéria. Tudo é questão de adaptação. Então você pode ali pegar um jogo teatral, alguma brincadeira até mesmo, de qualquer idade e aplicar na sua aula, fazendo com que o aluno consiga, através da prática, entender a teoria tudo ao mesmo tempo, tudo junto, misturado.
Como eu já disse antes, eu sou professora de língua portuguesa e língua portuguesa não é uma matéria que atrai muitos alunos, né? Eles muitas vezes têm preguiça, não querem muito escrever, não querem prestar atenção, preferem ficar conversando com o amiguinho do lado do que prestar atenção nessa matéria gramatical tão cheia de regras e tudo mais. Então, quando eu comecei a dar aula, eu percebi tudo isso e eu pensei, eu preciso criar alguma estratégia, algum jeito de puxar esses alunos para dentro daquela aula, para que o foco deles passe a ser aquela matéria e que eles não apenas participem da aula de uma maneira obrigatória, mas que eles sintam prazer naquilo que eles estão fazendo, e que eles realmente gostem de estar naquela aula, né? Então eu encontrei no teatro, encontrei nos jogos teatrais e nas brincadeiras de criança ou de qualquer idade, na verdade, essa maneira, né? Esse método para que os alunos possam realmente querer estar ali e nem ver o tempo passar. A partir da interação social, não somente a criança, mas todos os seres humanos, nesse contexto de comunicação, quando ele compartilha um conhecimento de mundo com o outro, eles vão adquirir, sim, muitas formas de raciocínio, formas diferentes de raciocínio que ele já tinha sobre qualquer assunto. E, com certeza, de certa forma, vai diminuir o tempo de aprendizagem, porque já que a interação também é considerado prática. E na prática, a gente aprende muito mais rápido. Gente, é lógico que nós não podemos colocar à força informação nenhuma na cabeça de ninguém e nem mudar a pessoa alguma. Mas a partir de todos esses fatores que foram citados anteriormente, é possível perceber que nós conseguimos sim simplificar a aprendizagem, tornando ela mais atrativa, mais prazerosa a partir da interação social. E o teatro, ele é interação. Então, de acordo com todos esses fatores que foram citados, né, anteriormente, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês algumas vivências e alguns planos de aula também que eu fiz dentro da sala de aula, que foi muito bom. Se tiver alguma família assistindo a esse vídeo, também pode ser esses planos de aula, esses jogos, brincadeiras, enfim, e fazer dentro da sua casa também. Ainda mais nessa época, né, onde tantas crianças, tantos adolescentes ficaram dentro de casa. Então, é uma maneira de você interagir com eles e, ao mesmo tempo, fazer com que eles aprendam ainda mais, né, com a ajuda de vocês. Eu vou mostrar algumas vivências que eu tive, mas foram nas aulas de língua portuguesa. Só que vocês também podem, se vocês forem professores de outras matérias, vocês também podem usar esses jogos para adaptar para a matéria de vocês. Fiquem à vontade. No final, eu vou citar algumas referências que eu usei tanto para falar sobre as citações que eu disse anteriormente, como também para fazer essas aulas, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o gênero notícia, que foi uma das aulas que eu fiz, onde eu utilizei a metodologia teatral. Primeiro passo, você vai apresentar para os alunos as tipologias textuais que existem, que são quais? Narrativas, argumentativas, descritivas, injuntivas e expositivas, beleza? Você vai apresentar isso para eles. Depois, você vai mostrar o que é o gênero notícia. Então, você vai focar nesse gênero, vai mostrar para que eles façam análises, comparações. Então, você vai mostrar o jornal, revistas, enfim, para você mostrar realmente o que é o gênero notícia. Depois, você vai explicar como é a organização desse tipo de texto. Você vai apontar as características principais de cada fragmento. Essa é a parte teórica, né? A parte que eles vão mais ouvir mesmo, fazer anotações e tudo mais. Bom, então a gente vai partir agora para a prática, onde o teatro vai entrar em cena. Então, o que eu falei para os alunos? Eu expus para ele um poema do Manuel Bandeira que se chama Poesia Tirada de uma Notícia de Jornal. Aí os alunos leram e tudo mais. Depois eu pedi para que eles encenassem essa poesia. Só que você pode fazer essa encenação de diversas formas. Você pode falar para fazer duplas, para fazer trios, você pode falar para eles encenarem apenas uma partezinha da poesia, enfim, você pode criar muitas coisas. Mas uma coisa que eu pedi para eles fazerem nessa parte da encenação foi para que eles fizessem duplas e um dirigisse o outro. Então, um da dupla apresentou e o outro dirigiu ele. Assim, foi uma experiência muito legal. Eles ficavam super orgulhosos do seu amigo, né? Depois que eles encenam toda essa poesia, eu pedi para que eles ensinassem uma notícia, mas não qualquer notícia. Eles pegariam essa poesia do Manuel Bandeira e transformariam essa poesia em notícia. E aí sim, eles iriam encenar essa notícia. Então eles poderiam fazer um jornal, um telejornal. Então, o que acontece? Eles vão escrever essa notícia, para que eles não esqueçam, e apresentem depois para a sala de aula. Só que não somente assim, uma leitura, mas você vai pedir para que eles encenem de verdade,
que eles coloquem, sei lá, façam um cenário, colocam uma mesa, as cadeiras, pode pedir para que eles coloquem roupas de jornalistas, enfim. Você pode criar, utilizar mesmo a criatividade. E muitas coisas que eu usei nas aulas não foram apenas coisas que eu proporcionei para os alunos, mas eles mesmos davam ideias. Ah, professora, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E é muito legal que você aceite essas propostas dos alunos, sabe? Que isso vai fazer com que eles participem cada vez mais, se engajem cada vez mais na aula. Depois de ter passado todas essas atividades, não esqueça de dar ênfase na estrutura mesmo do gênero notícia, para que quando eles forem apresentar e tal, eles possam dar ênfase nessa estrutura, que seria falar quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, todas essas coisinhas que você já sabe que fazem parte desse gênero, né? Uma coisa muito interessante é vocês pedirem para que eles façam uma atividade em casa e sozinhos, né? Porque ali dentro da sala de aula eles fizeram em grupo, eles fizeram em dupla, mas é muito interessante também que eles possam fazer isso sozinhos mesmo, né? Então peça para que eles peguem, sei lá, uma música ou um capítulo de um livro. Você pode explorar todo esse campo da criatividade mesmo, tá? Pegue aquele capítulo e transforme aquele capítulo em uma notícia. E assim você vai explorar cada vez mais a criatividade de cada aluno. Vou passar para vocês também mais uma vivência que eu tive, que foi no ensino fundamental. A do gênero notícia foi no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Essa que eu vou falar para vocês agora foi uma atividade de revisão. Então, por exemplo, você vai passar uma prova ou o seu filho precisa estudar para uma prova. Então você pode fazer essa atividade com eles, que é muito legal. Você vai pegar um bastão, pode ser até um cabo de vassoura mesmo, ou se você tiver um bastão um pouco menor também, é legal para ser utilizado. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma caixinha, vai colocar dentro dessa caixinha várias perguntas sobre a matéria que você está querendo passar. Então, por exemplo, eu vou passar uma matéria sobre língua portuguesa. E aí você pergunta, quem escreveu o livro Dom Casmurro? Né? E aí você vai lá e coloca várias perguntinhas sobre a matéria que você está passando. Deixa aquela caixinha no centro da roda. E vai ser um jogo como se fosse batata quente, mais ou menos assim. Só que tem um jeito certo para eles passarem esse bastão. Eles não podem passar de qualquer jeito, nem passar correndo. Eles precisam pegar o bastão, girar e entregar na mão do colega. O colega pega e gira, enfim, tem todas umas regrinhas que você pode criar. Não precisa ser dessa forma, pode ser de outras formas também. E aí vocês podem cantar uma música, qualquer música, pode ser batata quente mesmo. E com quem parar, essa pessoa vai ter que pegar uma pergunta de dentro da caixinha e responder. E aí, se ela responder errado, aí você pode criar diversas coisas. Pode ser um mico, ou pode ser ela tem mais uma chance. Ela pode pedir ajuda, né? Ajuda para os universitários. Você pode criar da maneira que você quiser isso. Então essa foi mais uma atividade bem simples, mas que é muito proveitosa. E para finalizar, vou passar para vocês uma vivência também que eu tive na sala de aula, que era para falar sobre gênero narrativo. E foi muito, muito, muito legal mesmo, os alunos amaram. Então, como é que a gente fez? Primeiro eu passei a teoria, como eu já falei para vocês, que é muito importante você também passar a teoria, mas não ficar focado só nisso. Por exemplo, tem muitos professores que passam a teoria e passam prova, passam a teoria e passam prova. É muito interessante você passar a teoria, passar a prática e depois você passa um teste, uma prova, né, um trabalho. Mas é bom que eles tenham essas duas vivências, a teoria com a prática, isso é muito importante. Então, primeiro, eu passei toda a teoria de como é o gênero narrativo, desde a sua introdução, o problema, né, o clímax e o desfecho, passei sobre isso com eles. E depois, a gente fez uma atividade para eles entenderem melhor como que é essa estrutura narrativa. Então, eles se dividiram em grupos, não importa a quantidade de pessoas dentro desses grupos, mas eles precisariam criar uma história que tivesse esses 4 elementos, né? Que tivesse a apresentação dos personagens. Quem são aqueles personagens? Qual é o problema que vai acontecer? Depois, qual que é o ponto ápice lá de uma escolha que eles precisam fazer? Né? Alguma coisa que vai prender o leitor ou quem está assistindo, enfim. E depois, como que vai finalizar aquela cena. Depois, eu pedi para que cada grupo fosse lá na frente e eles não iam contar a história deles. Eles iam apenas encenar. Mas não ensinar de uma forma linear. Eles iam fazer fotos. Então eles iam fazer 4 fotos. Então isso é muito interessante. Você pega e fala para eles, primeiro vocês vão fazer uma foto dessa introdução.
Então, nessa foto, sem vocês falarem absolutamente nada e sem se mexerem, simplesmente parados, como uma foto, vocês precisam me mostrar quem é quem que tá nessa cena, onde que eles estão, o que eles estão fazendo, todas essas coisas em apenas uma imagem. Depois você pode bater palma, né? Enfim, por exemplo, foto 2, e aí eles se movem e fazem a foto 2. O que é essa foto 2? É um problema, alguma coisa aconteceu. Pode ser uma família que estava no almoço em família e de repente alguém foi lá e derrubou um copo e molhou a visita, não sei, né? Pode ser algo nesse sentido. E depois disso, pedir para eles fazerem a foto 3. O que seria a foto 3? É o clímax, né? É o ponto ápice da história. Então tem que ser alguma coisa muito grande que está acontecendo, mas tudo em forma de foto. E depois como que finaliza aquela cena na foto 4. Depois disso, deles fazerem essa atividade, todos se apresentarem e tudo mais, na outra aula eles teriam que fazer essa mesma cena, porém sem fala. Só que agora não em imagens, né? Mas sim em cena linear mesmo. Podem se movimentar normalmente e tal, só que sem falas. Depois eles fariam uma outra encenação, ainda sem falas, mas com sons. Eles poderiam emitir sons. E aí, uma última atividade, que seria fazer toda essa história falada, com cena. Eles podem até você pode pedir para eles colocarem roupas para identificar, podem colocar objetos cênicos, enfim. Essa é uma atividade muito interessante, porque depois, no final de tudo, volta para a teoria. Então eles fizeram tudo isso na prática, entenderam cada detalhe do que é o gênero narrativo, e no final, eles finalizam escrevendo mesmo essa história. Aí isso não fica focado apenas na língua portuguesa, né, mas na produção textual, que aí você pode falar para eles sobre parágrafos, pontuações, acentuações e a própria estrutura do gênero narrativo mesmo. Essas foram as vivências que eu tive na sala de aula, foram muito boas, eu tive uma interação muito melhor com os meus alunos, eles tiveram um desempenho muito melhor. Eu percebi isso a partir das notas que eles tiraram na redação do Enem, né? Muitos eles tiraram entre 800 e 900, e isso para mim é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa dos alunos que puderam mesmo adquirir as informações necessárias, assimilar, entender, né? E depois ainda colocar em prática em algo tão importante, né? Essa é uma ótima oportunidade para vocês terem uma interação mais profunda com seus alunos, nesse mundo onde as redes sociais, onde os sites na internet, eles detêm toda a informação, o professor acaba perdendo o seu valor. Então eu acredito que esse é um momento muito importante para que vocês possam recuperar, para que nós, na verdade, né, o nosso valor dentro não só da sala de aula, mas da própria sociedade. Então, muito obrigada, professores, muito obrigada, pais, por não desistirem da educação, que é a base da vida.